Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, caros membros da obra dos Santos Anjos, louvor a Deus. Continuando a nossa série de meditações sobre a devoção a Nossa Senhora, hoje vamos falar sobre a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E antes de entrarmos propriamente no mistério do Coração Imaculado de Nossa Senhora, para compreendermos a sua santidade e as excelências da Virgem Maria, vamos falar antes do princípio, o autor de toda a criação e de nossa salvação. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, criou todos os seres e os mantém na existência. Como coroa da criação, Deus criou o homem, com o plano de comunicar o seu amor benevolente, o seu amor infinito, e para fazê-lo como que aquele que precede toda a criação inferior. Ao homem foi dada uma dignidade muito grande, a dignidade de se assemelhar a Deus e de ter um contato direto e íntimo com o Senhor. O homem, abaixo de Deus, ele gozava dessa relação íntima e era muito feliz. Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, num estado de felicidade muito grande, muito belo, em que ele queria comunicar realmente o governo da criação material, o governo de tudo aquilo que estava abaixo dele, e ao mesmo tempo ele seria favorecido de muita graça, de muitos dons, para que pudesse corresponder perfeitamente à missão que Deus quis. Então Deus tinha um plano, tinha um ideal, e ele queria que esse ideal fosse se concretizado, derramando e revelando o seu amor ao homem. Porém, o homem pecou, e a ferida que chamamos pecado original, que é uma realidade, acompanhou depois toda a geração dos filhos de Adão e Eva. Então cada um de nós é marcado pelo pecado original, no qual somos regenerados depois pela graça do batismo. Então, para entender essa dinâmica, como eu já falei do coração de Maria, precisamos entender antes essa questão do pecado. O pecado é sempre um afastamento deliberado de Deus do nosso coração. Nosso coração é um complexo, uma contradição causada por essa ferida do pecado original, entre aquilo que deveríamos ser e aquilo que de fato somos. Continuaremos toda a nossa peregrinação terrena sempre nessa tensão, em tentar aplacar os efeitos, a concupiscência e também as nossas más tendências para corresponder à vontade de Deus. Isso exige, em primeiro lugar, a ação da graça divina, que nos mantém e nos ajuda, e a nossa colaboração. Mas será sempre uma tensão dentro do nosso coração. Então agora, passando para o coração imaculado de Maria, por que eu quis fazer esse paralelo? Porque a condição do coração do homem é essa, uma condição de contradição por causa da ferida do pecado. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, ele sabia que pelo menos um representante de todo o gênero humano, de toda a criação, precisaria ser fiel. E no seu amor tão grande, ele suscitou a Virgem Maria. Vemos que na história do povo de Israel aconteceram constantes infidelidades. Deus é infinitamente fiel, eternamente fiel, mas o povo constantemente se afastava de Deus, buscando outros deuses, a idolatria, ou na imagem do Antigo Testamento, na imagem de prostituição, ou seja, eles alienavam o seu coração a amores inferiores, não reconhecendo e não correspondendo à vontade de Deus. Porém, a benevolência de Deus é imensa, é eterna. E com isso, ele sempre suscitava profetas, suscitava arautos para fazer com que o povo retornasse ao primeiro amor. E na plenitude dos tempos, para que se cumprisse o seu plano de salvação, Deus enviou seu Filho muito amado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez carne e habitou entre nós. Mas para que esse plano se cumprisse do modo mais perfeito, também na plenitude dos tempos, Deus como que formou a obra-prima da criação, o coração imaculado de Maria. Nossa Senhora é a única representante fiel de todo o gênero humano. Nós podemos dizer com toda certeza, e isso é um grande consolo para nós, que a santidade pensada por Deus para toda a humanidade
foi realizada de forma plena e perfeita na Virgem Maria. E é justamente por ela ser toda santa que ela pode compreender a nossa condição de pecadores. Porque é justamente o santo, o envolvido pela graça de Deus, e Nossa Senhora é por excelência a cheia de graça, a mais santa de todas as criaturas, portanto, ela também é a mais humilde, a mais compreensiva. E pela pureza do seu coração, ela pode compreender a contradição do nosso e se tornar justamente um caminho direto que nos leva ao coração de Deus. Os nossos primeiros pais, ao tentarem se alienar de Deus, fazendo a própria vontade, desobedecendo à vontade de Deus, provaram dessa terrível agonia de reconhecer a sua impotência. Eles fizeram a experiência de saber que não são Deus, de que não têm o sustento de tudo em suas mãos, de que não podem determinar o futuro e os desígnios da providência. Eles buscaram se fazer como Deus pela tentação da serpente, e com isso alienaram o seu coração a algo diferente de Deus. E essa ferida nos acompanha constantemente. Essa é justamente o que eu falei já, a contradição do pecado original. Mas Deus, para que se cumprisse a sua fidelidade, que é eterna e permanente, Ele suscita um coração muito semelhante ao seu, que é justamente o coração da Imaculada e sempre Virgem Maria. O coração fiel, o coração amplo e largo, que cabe todos os nossos corações infiéis. Isso é muito belo. O coração mais puro de todos, imagem e semelhança mais perfeita do coração de Deus. É o caminho certo que pode nos levar ao céu. Então, diante disso, dessa realidade do pecado e da benevolência de Deus, que nos deu a Santíssima Virgem Maria e o seu Filho a partir da encarnação do Verbo, nós vemos que a providência de Deus nos acompanha constantemente e que a graça e a misericórdia são abundantes e Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Para que a humanidade retornasse a Ele, Ele tornou Nossa Senhora esse modelo, esse espelho e o protótipo da santidade esperada ao criar o homem. Diante disso, depende de nós, e é muito salutar e muito importante para a nossa salvação, desenvolver uma verdadeira e profunda veneração pelo coração de Nossa Senhora. Sabemos que é indissociável o coração de Jesus e o coração da Virgem Maria. O coração de Nossa Senhora, o coração humano, o coração criado, é justamente o espelho perfeito do coração de Cristo, o seu Filho. Por isso que na mensagem de Fátima, a devoção imaculada do coração de Maria atingiu o seu ápice, porque quando Nossa Senhora aparece aos 3 pastorinhos, ela diz claramente a eles: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E o motivo é o seguinte: como há muitas ofensas, como o homem está se voltando contra Deus, como o pecado está abundando na terra, Deus quer enviar uma tábua de salvação, um sinal profundo da sua misericórdia, que é o coração imaculado de Nossa Senhora. E é por ele que possamos dizer com toda certeza: sede a nossa salvação. Então, a partir disso, Nossa Senhora nos carregou em seu coração e continuamente na história da nossa vida, no nosso caminho de santidade, em toda a história da Igreja, ela é uma mãe compassiva, uma mãe amorosa, que mostra-nos as virtudes do seu coração, para que, imitando-as, possamos cada vez mais nos aproximar de Cristo. A imagem do coração é uma imagem muito bela. Nós podemos dizer, metaforicamente, do coração de Deus abundou toda a graça, sobretudo a criação e a redenção. E também de forma análoga, mas agora falando de forma também muito concreta, falamos do coração de Maria. Como ela é o protótipo do coração de Deus, por assim dizer, a realização mais perfeita, o espelho mais perfeito do coração e do amor de Deus, nós podemos nos achegar a ela com um coração confiante. Mesmo diante de dificuldades, diante de nossos pecados e fraquezas, nós temos certeza que é um coração humano, um coração de verdade que nos ama, um coração que quer nos fazer nos tornar semelhantes para que possamos atingir o coração de Deus. Não podemos encarar a devoção a Nossa Senhora, ao seu Imaculado Coração, num aspecto muito material, simplesmente numa noção biológica do coração, simplesmente como princípio de vida, como aquilo que pulsa o sangue, ou também afastar de forma muito abstrata, simplesmente como uma representação da intimidade de Nossa Senhora. Mas precisamos entender a totalidade dessa expressão, Imaculado Coração de Maria. Quando falamos Imaculada, nós nos referimos à existência de Nossa Senhora em si. Aquilo que Deus imaginou dela.
essa graça, essa prerrogativa inaudita, que nunca se repetirá na criação. Nossa Senhora preservada de todo o pecado, de toda mancha, a Imaculada Conceição. Então, venerar o coração de Nossa Senhora é uma veneração à totalidade do mistério de Maria. Essa devoção que precisamos ter a Nossa Senhora, que Deus assim quer, que o seu Filho quer, é justamente essa entrega filial, essa entrega constante e essa entrega amorosa àquela que nos compreende perfeitamente. Aquela que conhece a nossa condição infiel, nossa condição de pecadores, mas tem, a espelho da benevolência de Deus, uma compaixão muito grande. E tem também a paciência de nos formar, de nos educar e de nos transformar, com a graça de Deus, a partir das virtudes do seu coração. Sem essa compreensão da importância e da grandeza da devoção ao Imaculado Coração de Maria, nunca vamos entender o que foi a mensagem de Fátima para os dias de hoje. Quando o homem se levantou contra Deus, naquele contexto do século XX, de muito indiferentismo religioso, de ateísmo, no contexto da Primeira Guerra, nós vimos um tempo de muitos mártires, onde surgiu a bomba atômica, diversas catástrofes, os movimentos totalitários, tudo aquilo. Foi um século muito difícil. Mas justamente por isso, diante de tanto pecado, diante de tanta coisa para desagravar, Deus nos oferece a sua mãe. Ele permite que Nossa Senhora apareça a 3 humildes e santas crianças, para que elas levem ao mundo essa devoção tão importante, que é querida de forma muito especial por Deus, para que nós, seus filhos, retornemos a Ele. Na terceira aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos, no mês de julho, no dia 13, eles tiveram a visão do inferno. Foi uma visão que os impressionou bastante, porque eles viam quantas almas caíam no inferno. E souberam, pela revelação, que justamente por causa do pecado que assolava a humanidade, por causa da indiferença a Cristo, indiferença à religião, e por não ter pessoas que desagravassem, que intercedessem por elas, elas estavam se condenando a essa condição eterna e tão terrível. Os pastorinhos, com seu coração humilde, seu coração de criança, que buscavam imitar realmente o coração de Nossa Senhora, eles fizeram muitos sacrifícios, muitas penitências, rezaram bastante, porque tinham consciência de que só assim eles poderiam estender esse pedido de Deus, de que o coração de Maria fosse cada vez mais amado, conhecido e venerado. Este é o modo que Deus quis, na sua sábia providência, que a salvação chegasse a todos. Assim como Ele quis que seu Filho viesse ao mundo por meio de Nossa Senhora, encarnasse no seio virginal de Maria, Ele quer também nos tempos de hoje, que diante de tanto pecado e diante de tanto esquecimento dele, que todos sejamos salvos também por meio de Maria. O coração de Nossa Senhora entra nessa dinâmica da intercessão e da mediação. É por isso que, aos pés da cruz, podemos ver realmente essa união dos dois corações. A lança que transpassou o coração de Jesus, o dilatou e o alargou, é a mesma espada que transpassou espiritualmente o coração de Nossa Senhora. Por isso não dá para dissociar o coração do filho do coração da mãe. Ambos são como um só, e passamos por meio de Maria para atingir o de Jesus. Eu gosto muito de contemplar esse mistério do coração de Nossa Senhora, porque a gente vê que, diante das promessas divinas do Antigo Testamento, o povo de Israel esperava ardentemente e constantemente a vinda do Messias, porque isso significava a libertação, a salvação. E em dado momento, uma criança tão pura nasceu, e essa criança é a Virgem Maria. A tradição nos ensina que aos 3 anos ela foi entregue ao templo e esperava, numa vida de santidade, uma vida de oração e penitência, ela esperava pela vinda do Messias. Isso é muito belo, porque eu gosto de pensar, e também eu já vi alguns santos que falavam isso, por exemplo, São Bernardo de Claraval, que o coração de Nossa Senhora ansiava ardentemente pela vinda do Messias. E, de certo modo, é como que se o amor e os impulsos desse coração imaculado apressassem a vinda do Messias. A plenitude dos tempos se realizou conforme os planos divinos. Mas é muito belo imaginar que o coração tão desejoso e santo de Nossa Senhora apressou a vinda do Salvador. Do mesmo modo, Fátima nos revela o coração de Deus, a vontade de Deus de que por meio de Nossa Senhora a humanidade retorna a Ele.
É muito belo pensar a fidelidade de Deus nesse contexto. Quando a humanidade se levantou contra Deus pela guerra e pela prepotência, pelo orgulho humano, a resposta do Senhor foi o coração terno e imaculado da sua mãe. Além disso, a devoção imaculada do coração de Maria se insere perfeitamente da dinâmica da correspondência à vontade de Deus. Nós sabemos que a verdadeira liberdade é quando cumprimos o plano que Deus tem para nós. Porque isso é santidade. Isso é realmente viver conforme os planos de Deus. Imagina que coisa tão bela. A liberdade nos é dada como própria, como sinal do amor de Deus, para que a gente possa livremente entregá-la a Deus. Então, um coração realmente livre é aquele que se entrega generosamente aos planos divinos. E vemos isso realizado de forma perfeita em Nossa Senhora. É muito belo que as últimas palavras que o Evangelho relata sobre Nossa Senhora, no Evangelho de São João, é nas bodas de Caná, quando ela diz: "Fazei tudo o que ele vos disser". É tão profundo a gente pensar isso, né? Nossa Senhora sempre apontando para a meta, para Jesus. É isso que é o sentido da devoção a Nossa Senhora e, de modo especial, a devoção imaculada do Coração de Maria. O Coração de Maria, tão generoso, tão pleno de graças e correspondente à vontade de Deus, nos indica que o caminho certo é aquele: fazei tudo o que ele vos disser. É a conformação da vontade de Maria com a vontade de Cristo, que é um espelho, aliás, que é um modelo para que nós nos espelhemos, para viver também uma vida santa deste modo. Então compreendemos que a perfeição do coração humano é fazer a vontade de Deus. Eis o grande segredo da santidade. Uma virtude muito importante que eu gostaria de destacar do coração de Nossa Senhora, dentre tantas, dentre todas, porque ela é a cheia de graça, eu gostaria de falar da fidelidade de Maria. Esta é uma virtude muito necessária para a vida cristã, para a nossa vida espiritual e para o nosso caminho de santidade. E como eu falei no início, na história de Israel vemos a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. E em dado momento da história, Deus suscitou aquela que seria a única representante totalmente fiel do gênero humano. E por isso a fidelidade se destaca, porque a fidelidade é condição para a nossa salvação. A fidelidade é uma virtude, é também dom, é graça de Deus que nos sustenta e que nos ajuda a manter fiel. E Nossa Senhora é esse exemplo e esse modelo. Por isso devemos encarar com muita seriedade esse mistério da graça e da vontade de Deus que nos chama a corresponder diariamente com fidelidade. Do Papa João Paulo II, aprendemos que existem 4 dimensões do coração de Nossa Senhora em relação à fidelidade que nós devemos imitar. A primeira dimensão do coração de Maria é a dimensão da busca. Quando ela foi interpelada pelo anjo, se ela poderia, no contexto da encarnação do Verbo, se ela poderia dar a luz ao Salvador, ela aceitou. Mas a pergunta que ela fez antes foi: como se fará isso? Não foi uma pergunta de dúvida, mas foi uma pergunta de um coração desejoso de fazer a vontade de Deus. Ela já tinha aceitado, porque o seu coração sempre foi conforme o coração de Deus. Mas para realizar de forma plena, conforme a vontade do Senhor, ela perguntou: como se fará isso? É justamente aquela dinâmica, aquela expressão tão bela que encontramos no Antigo Testamento: buscar o rosto do Senhor, contemplar a face de Deus. É isso que Nossa Senhora exprime nessa atitude de busca, a primeira dimensão da fidelidade. A segunda dimensão do coração de Nossa Senhora é a aceitação. Na primeira dimensão da fidelidade, aprendemos a busca, o desejo de corresponder e de conhecer os planos de Deus. O segundo, que provém necessariamente da busca, é o acolhimento, a aceitação. Nossa Senhora pergunta: como se fará isso? E depois, a resposta correspondente à aceitação é o faça-se segundo a vossa vontade. O Fiat de Maria é a resposta mais perfeita de acolhimento ao plano do Senhor. Nós podemos imitar essa virtude, essa dimensão tão bela da aceitação, a partir do momento que compreendemos que o mistério é muito maior que nós. Não é simplesmente uma aceitação resignada por não compreender o mistério, mas é por reconhecer que ele transcende os nossos anseios, transcende o nosso entendimento, mas suscita confiança. Nós sabemos, não compreenderemos perfeitamente e profundamente o mistério, mas sabemos que é mistério de amor. E se buscamos fazer a vontade de Deus, agora aceitamos o plano dele em nossa vida. E assim imitamos o coração de Nossa Senhora, que guardava e conservava tudo em seu coração. Isso é tão belo, guardar e conservar esse tesouro tão precioso
que é a graça e o amor de Deus. Passando por essas duas dimensões, a da busca e depois a da aceitação, entramos na terceira dimensão da fidelidade do coração de Nossa Senhora, que é a coerência. É a correspondência e conformação do coração de Maria com o objeto de seu amor, objeto de sua veneração. Para ser mais claro, é a correspondência do coração virginal de Nossa Senhora a Jesus. É tão simples e tão belo, né? Mas Nossa Senhora, a partir do momento que aceitou os planos divinos, ela teve no seu seio habitado o Verbo. O Verbo se fez carne nesse seio virginal para nos trazer a salvação. E Nossa Senhora correspondeu perfeitamente no seu modo de vida. A sua santidade, o brilho de toda a sua vida, tinha razão de ser no mistério da maternidade divina. Era pela sua missão de ser mãe do Filho de Deus que ela foi cumulada de muitas graças. E buscando e aceitando o plano de Deus, ela viveu coerentemente, conformando toda a sua vida ao mistério de Jesus. Podemos dizer que a coerência é o núcleo mais íntimo da fidelidade. É uma atitude de não admitir rupturas entre aquilo que cremos e aquilo que somos, entre aquilo que aceitamos em nosso coração e o modo como agimos. Nós precisamos corresponder com esforço, com fidelidade e confiança à graça ao objeto de nosso amor. Deus nos concede o dom da vocação, antes ainda o dom da vida, os sacramentos, tantas graças, a graça santificante, o mistério da sua presença em nós. Nós temos tantas armas, por assim dizer, para podermos enfrentar as perseguições do mundo, as incompreensões, o pecado, o inferno, toda a realidade de indiferença religiosa. E aqui entra o teste de toda fidelidade, se vamos ser coerentes a tão grandes dons. Nossa Senhora foi perfeitamente coerente. Seu coração era uma correspondência perfeita ao mistério do amor de Deus. E com isso entramos na quarta dimensão da fidelidade, em que Nossa Senhora é sem dúvida o maior modelo e realizou de modo pleno aos pés da cruz. A fidelidade, para ser de fato chamada como tal, tem que passar pelo teste da duração. Por isso, a quarta dimensão é chamada constância. É fácil ser fiel por uma semana, por um mês, por um ano. Mas o teste da verdadeira virtude e da correspondência ao coração de Nossa Senhora é se conseguimos permanecer fiéis até o fim. Nossa Senhora conseguiu. Ela permaneceu aos pés da cruz, ela tinha certeza das promessas de Deus que se cumpririam na morte de seu filho, na sua posterior ressurreição e ascensão aos céus. Nossa Senhora, como modelo dessa fidelidade e dessa constância, nos acompanha em nossa peregrinação terrestre, para que do mesmo modo, no nosso caminho em busca de santidade, possamos viver essa fidelidade nas coisas pequenas, no particular, para o universal. Se somos fiéis nas coisas pequenas, naquilo que é aparentemente banal e trivial no dia a dia, nós alargamos nosso coração para que Deus nos confie missões cada vez maiores. Essa é a dinâmica interna da nossa vida. Essa é a condição perene do nosso existir aqui na Terra. Compreende essa importância de imitarmos essas 4 dimensões? É importante ser fiel por quê? Porque a coroa da fidelidade é a posse de Deus, é a posse eterna do coração de Cristo, que é a nossa pátria, que é onde todos somos convidados a habitar para louvar eternamente o Senhor. E por fim, contemplando o coração de Maria, e de modo específico como fizemos nessa virtude da fidelidade do seu coração, nós chegamos à grande promessa de Nossa Senhora, que deve nos consolar e nos deve dar a certeza da presença de Deus em nosso meio. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Mas o que significa o triunfo do coração de Maria? Como vimos já na mensagem de Fátima, Deus quis a devoção e quis que os pastorinhos ajudassem a espalhar a devoção ao Imaculado Coração, porque esse era o modo pelo qual os homens seriam salvos. Então o triunfo do coração imaculado de Maria é na verdade o triunfo e a vitória de Deus. Maria sempre aponta para Jesus, sempre aponta para o mistério de Deus. Então, o triunfo do coração de Nossa Senhora é a plenitude e realização dos planos do Senhor em nossa vida. Na sua forma mais profunda, podemos compreender o triunfo do Imaculado Coração como o fazer Cristo conhecido e amado na terra. Foi por isso que Nossa Senhora viveu, foi para isso que ela viveu. Para isso ela permaneceu aos pés da cruz, antes que ela aceitou os planos divinos da Anunciação, tornando-se depois
como falei, aos pés da cruz, mãe da igreja, como a sua presença em Pentecostes, fortalecendo e animando os apóstolos, assim como ela continua em toda a história da igreja, em nossa peregrinação, assistindo a igreja, assistindo o povo de Deus, aparecendo diversas vezes em diversos lugares para chamar o povo à oração, à penitência, ao jejum, ao arrependimento, e aparecendo de modo especial em Fátima. Fátima é uma epifania tão grande que alguns teólogos dizem que desde a Assunção não houve uma manifestação tão grandiosa quanto a manifestação de Fátima. Porque Nossa Senhora em Fátima veio nos recordar que estamos adormecidos, que estamos esquecendo o Senhor, que precisamos voltar ao primeiro amor, porque muitas almas estão indo para o inferno. E o triunfo do Imaculado Coração deve realizar também em nossos corações. É uma transformação em nossa alma, em nossa vida, por meio do coração de Nossa Senhora. Pela mediação e colaboração com a redenção, a graça de Deus, passando por meio do coração de Maria, chega até nós. E podemos realmente corresponder com fidelidade conforme aquilo que Deus quer de nós. O coração de Maria amou Jesus como ele deveria ser amado, como ele precisava ser amado, como ele queria ser amado. É o coração, como eu já falei diversas vezes, que correspondeu perfeitamente à vontade de Deus. E nisso consiste esse triunfo, que o coração de Jesus seja cada vez mais amado e conhecido por meio do coração de Maria. Então Nossa Senhora vem a Fátima para nos tirar da indiferença, para nos tirar do pecado, da ingratidão que levou muitas almas para o inferno. Ela vem para anunciar a paz, para pedir o arrependimento, a oração e a penitência, para que sejamos como ela também intercessores por aqueles que se afastaram de Deus, por aqueles que abandonaram a fé. E para que correspondamos a esse desejo do coração de Nossa Senhora, precisamos ter essa consciência verdadeira. Devemos ser fiéis. Devemos porque amamos. Fidelidade é amor. E Nossa Senhora nos ensina isso. Então que Deus, Todo-Poderoso e Misericordioso, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, possa também transformar o nosso coração, para que correspondamos a cada dia com fidelidade e com confiança a essas promessas de Deus, que é sempre fiel e na qual a misericórdia é sempre eterna. E para finalizar, confiantes, buscando corresponder à vontade de Deus e nos entregando a Nossa Senhora, vamos rezar aquela conhecida, muito bela e muito famosa oração de São Bernardo, o Memorare. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como minha mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezei as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação e alegria. Grande abraço e Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.